Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 João, capítulo 1, versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, para que nós tenhamos prazer em servir a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 4. Quais são as coisas que o apóstolo João escreveu que nos dão prazer em servir a pessoa de Deus? São essas. Os apóstolos viram com seus próprios olhos e ouviram com seus próprios ouvidos. Contemplaram com admiração e tocaram no corpo do que era, do Alfa e do Ômega, do princípio e o fim, do Senhor Deus Todo-Poderoso. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas como os apóstolos, seres humanos carnais materiais, puderam ver, ouvir, contemplar e tocar no Deus Todo-Poderoso, na palavra da vida? Se a própria palavra de Deus nos garante que Deus é espírito, não é material, e por isso nunca foi visto por ninguém, como está escrito em João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito Jesus Cristo, que está no seio do Pai Deus, esse o revelou, ou seja, se manifestou, se mostrou nele, em Cristo. O que era desde o princípio, o que existia no princípio, era o Verbo. Verbo é uma palavra que define uma ação de Deus. Quando ele resolveu agir, ou seja, fazer todas as coisas, ele fez primeiro um corpo, uma pessoa para fazer todas as coisas. O Filho, Jesus Cristo, para o Deus que é Espírito e Santo, habitar nele. João capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio era o Verbo, o corpo, Jesus Cristo. E o Verbo Jesus Cristo estava com Deus, que é Espírito. E o Verbo Jesus Cristo era Deus. Ele, o Verbo Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, pelo corpo, Jesus Cristo. E sem ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Nele, no Verbo, no corpo, Jesus Cristo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai Deus e nos foi manifestada, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 2. Porque o Deus Espírito Santo, no corpo de seu Filho Jesus Cristo, tomou uma ação, um verbo, vir ao mundo, para que todos conhecessem a Deus Pai, a luz, a verdade, para que através da fé dada pela graça da vontade de Deus, nos retirasse das trevas, do pecado e da mentira. João capítulo 12, versículo 46. Disse Jesus: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quando nós vemos a luz, a verdade, e quando cremos nela de todo o nosso coração, significa que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador. Significa que saímos das trevas, do pecado, que somos dignos de recebermos a promessa do Pai, Deus, o Espírito Santo, o qual nos dá comunhão com o Pai, com seu Filho e com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco.
E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Porque esta é a mensagem que dele, Jesus Cristo, ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Porque o que comprova para Deus que o amamos é uma ação, gente. É um verbo. A obediência. Se nós obedecemos a Deus, nós temos comunhão com Ele e praticamos a verdade. Não mentimos e não andamos nas trevas, em pecados. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele, Deus, na luz está, nós temos comunhão uns com os outros? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado? Como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7? Sim, gente. Mas para andarmos na luz, ou seja, na presença de Deus, nós temos que, em primeiro lugar, confessarmos nossos pecados, aceitar o Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador, para que o seu sacrifício, a sua morte lá na cruz, o seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas por que quem crê nele, em Jesus Cristo, não é condenado? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, como está escrito em João capítulo 3, versículo 18. Porque quando nós julgamos pessoas boas aos nossos próprios olhos, ou seja, sem pecados, significa que servimos a mentira, ao diabo. Significa que enganamos a nós mesmos, pois não há verdade em nós. Porque na verdade, diante de Deus, todos nós somos pecadores. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quando não aceitamos a palavra de Deus que nos diz que todos, ou seja, toda a humanidade sem exceção pecou, são pecadores e foram destituídos, foram retirados da presença da glória de Deus, significa que não cremos no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Significa que fazemos-lo mentiroso. Significa que já estamos condenados já nesta vida material, a segunda morte, a eterna. 1 João capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo Jesus Cristo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus te ama. Nós, irmãos, que temos a comunhão com Deus Pai e seu Filho Cristo Jesus, através do Espírito Santo, sentimos o maior prazer de servir um Deus que é humilde e manso de coração, que teve a imensa piedade por nós, morrendo em nosso lugar na cruz, por nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, para que nós tenhamos prazer em servir a Deus. Amém? Dani e Miguel.